Meus amados, vocês vivem a liberdade que Cristo conquistou na cruz? Porque Cristo foi na cruz para você ser livre. Vocês vivem essa liberdade na sua vida cotidiana ou vocês estão presos a rituais humanos? Nós vamos falar disso nesse vídeo. Graça e paz, sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador Jesus Cristo. E a palavra de hoje está no livro que o apóstolo Paulo, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 13. Nessa parte da carta aos Romanos, na verdade, Romanos é uma mini Bíblia, é um livro muito interessante. Se alguém me perguntar que livro que eu devo ler na Bíblia, eu quero ler que livro que eu devo ler? Eu vou indicar, leia Romanos. Porque tem de tudo em Romanos. Tem todas as profecias, é um livro muito completo. E nessa parte aqui da carta, ele fala sobre a liberdade e a caridade. E eu vou fazer uma ênfase aqui, porque essa caridade que é escrita na carta não é caridade de você fazer caridade ao próximo. Não é esse tipo de caridade. Essa caridade é amor a Deus e aos seus semelhantes. Então, a liberdade e o amor a Deus aos seus semelhantes, você pode traduzir dessa forma também, está correta, está perfeita, encaixa na mensagem, porque é essa caridade que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, nós vamos falar da liberdade, a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Porque o que eu vejo aqui, eu sei que muitas pessoas vão me criticar em relação a essa mensagem. Porque a gente vive hoje um sistema religioso, eu não estou criticando religiões, tá? Eu tenho a minha, eu amo a minha, cada um tem a sua e a gente tem que amar a religião que a gente segue, a igreja que a gente segue. Mas às vezes acontece que muitas coisas acontecem dentro da igreja, muitos rituais que não está na Bíblia. E às vezes o sistema religioso faz a gente cumprir uma agenda, vamos dizer assim, uma agenda superlotada, que às vezes você não tem espaço para viver a sua própria vida. E eu estou falando isso muito para pais que não têm filhos dentro da igreja. Porque às vezes a igreja tem a liderança e a liderança está com os filhos ali dentro. Então está compartilhando tudo com os filhos, né? Tipo o pastor, o diácono, enfim. A liderança, ela está indo para a igreja com a mulher, com o filho, com a filha, tá todo mundo na igreja, tá tudo bem. Mas acontece que tem pessoas que não estão com todo mundo na igreja, tipo, tá eu e meu esposo, mas meus filhos não estão, outros não estão. Então, a gente quer também passar um final de semana, quer poder viajar com eles, quer poder participar da vida deles, quer poder estar participante da vida deles, porque a gente tem que dar conta dos nossos filhos, né? Não importa a idade que tenha, porque para os pais, os filhos estão sempre ali. E essa, às vezes, agenda com muita coisa, às vezes a gente não consegue cumprir essa agenda e a gente fica se cobrando, porque a gente percebe que vem uma cobrança também. E às vezes a gente ouve até, você está abandonando Cristo, passando as outras coisas da frente de Cristo. Não, não é verdade. Não é verdade isso. É porque essa agenda, quem fez foi o homem, não foi a Bíblia. Então eu não tenho obrigação de seguir uma agenda criada pelo homem. Eu tenho obrigação de seguir as palavras da Bíblia, os mandamentos da Bíblia. Mas uma agenda que o homem quis por uma vaidade do homem, colocar um monte de coisa na igreja, um monte de evento na igreja, e eu tenho que seguir, isso não está na Bíblia. E às vezes a gente é visto como o rebelde, a pessoa que não quer participar de nada. Não é isso. É que a gente tem uma família e que a gente quer também estar junto com essa família, a gente quer participar dessa família. E não é que eu ame menos Cristo de maneira alguma, eu amo Cristo da mesma forma. Eu só não acho justo seguir um sistema, uma agenda que não foi feita por mim, que não foi feita na Bíblia, que não está na Bíblia, que não é algo que Jesus obrigou, muito pelo contrário, Jesus trouxe uma liberdade das leis. Jesus veio para tirar um véu, aquele véu que estava no rosto de Moisés. Jesus veio para tirar esse véu do rosto da gente. Aí Jesus vem e conquista uma liberdade para a gente na cruz. Ai, que liberdade maravilhosa é essa, né? Aí a gente entra numa religião, num sistema religioso, e esse sistema coloca um monte de coisa para a gente ser meio que escravo
de outras coisas, sendo que Cristo veio para trazer a liberdade. Então vamos abrir os olhos em relação a isso aí. Vamos abrir os olhos em relação a isso aí, porque a Bíblia não está cheia de tanta coisa assim, é só a gente ler, a gente interpretar a Bíblia. Por isso que eu falo, reportem as Escrituras, leiam as Escrituras, interpretem as Escrituras, que vocês vão ver que muita coisa não está na Bíblia. É criação humana, vaidade humana. Eu quero um culto só pro Dia dos Pais. Eu quero... E deixa de ser cristocêntrico, tá? Deixa de ser cristocêntrico. Porque o culto, se você vai homenagear um pai, homenagear um culto especial para as mães, ele deixa de ser cristocêntrico. Eu não tenho obrigação de participar desse culto. Ele não é cristocêntrico. Eu participo se eu quiser. Então não me jogue um jugo, tipo, você tem. Não, eu não tenho. Não está escrito na Bíblia que eu tenho. E muitos crentes, muitas pessoas, às vezes, na sua simplicidade, no seu não querer assim falar, não tem coragem de falar, olha, eu não vou participar, eu não quero. Às vezes participa e torna um cargo muito pesado para a pessoa que está seguindo a religião, para a pessoa que está dentro da igreja. Joga um cargo pesado para a pessoa, igual os fariseus estavam jogando dos judeus, um cargo muito pesado, porque tinham as leis de Moisés e eles aumentaram aquelas leis, além daquelas leis ser difíceis de seguir, e eram muitas, né? 634, acho que lei, 200 e algumas coisas, deveres, 300 e outras obrigações, eram muitas leis que Jesus venceu elas na cruz, libertou o povo judeu, embora eles não tenham entendido direito todos, né? Mas Jesus veio para libertar. Então, aí liberta tudo a gente daquilo, né? E aí vem a igreja, o sistema religioso aí desses séculos e séculos que vem de lá para cá, vem colocando muita coisa da igreja que não é bíblico. Não é bíblico. Eu já vi arca entrar na igreja, eu já vi pastor com quipá. Cada um faz enfim, né? A gente é livre, vai lá, faz o que você quer fazer, independente, a igreja sua faz o que você quer fazer. Mas não me obriga, não obriga o membro a crer nisso, acreditar nisso e seguir isso, porque senão vai para o inferno, porque senão vai, sabe, coloca um jugo muito pesado, igual os fariseus estavam jogando nos judeus, né? Criando leis e mais leis e mais leis e mais leis, que nem eles conseguiam cumprir. É tanto que tem uma passagem aqui que Jesus fala, vocês enxergam um galho, vamos dizer assim, né, um graveto no olho do seu irmão, mas não conseguem enxergar o cisco que está dentro do seu olho. Você está jogando muita coisa no seu irmão, enxergando muita coisa no seu irmão, mas você não está vendo o cisco que está no seu olho. Então cuidado para você não cair num sistema que se chama religiosidade, porque a religiosidade, ela tira a sua liberdade. Vamos aqui, porque eu já falei demais, né? Já falei a mensagem aqui. Vamos lá então. Romanos capítulo 14, desculpa, versículo 13, a liberdade e a caridade, como eu falei, né? Que é amor a Deus e a semelhança aos seus irmãos. Não vos julgueis mais uns aos outros. Não vos julgueis mais uns aos outros. Você vê que ele está falando no verbo imperativo. Isso aqui é uma ordem, tá no imperativo. Não julgue, para com isso, para de julgar. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário. É tipo assim, você está olhando para cá, olha para cá. Você está fazendo isso, vira o olho, é para cá, é o contrário. Você está indo na direção, não é nessa, é o contrário. Ao contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo no vosso irmão. Porque toda vez que você julga o irmão, você aponta ele de uma forma ou de outra, você vai como fosse colocar uma pedra para ele tropeçar e você vai escandalizar o seu irmão, porque quando você julga, você aponta, você sentencia e você expõe o irmão, você coloca uma pedra de tropeço na vida do seu irmão e você expõe o seu irmão a escândalos. Você não precisa fazer isso, você não é quem vai julgar, não é você. Então ele fala, para de julgar. Ele já dá aquela ordem, para com isso, não faça mais isso, para de julgar. Pelo contrário, né? Faça isso pelo contrário. De não pôr tropeço ou escândalo no vosso irmão. Eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus, que de nenhuma coisa, olha como essa palavra é forte, essa palavra me libertou, gente, de muita coisa, viu? Essa palavra trouxe uma liberdade na minha vida impressionante. Eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aqueles que assim a considera.
Nenhuma coisa é impura. Ela só é impura para quem considera ela impura. Se eu não considero ela impura, ela não é impura. Porque a impureza bota no coração do ser humano. Amém? É isso que acontece. É isso que acontece. É aquela coisa da comida. Eu não como carne de porco porque a carne de porco é impura. Por quê? É impura quando você acha que ela é impura. Eu, como normal, não acho impura. Até gosto de carne de porco. Mas para quem não gosta e acha impura, que condena, já está julgando ela impura, então ela se torna impura porque ele achou que ela é impura, mas não que ela seja impura. E você não vai ser mais santo porque você não come carne de porco. Você não vai ser mais santo porque você só ouve louvor. É engano seu. É engano seu. É uma coisa que te colocaram que você tem que ouvir, agora só isso, mas você não vai ser mais santo porque você não come carne de porco. Você não vai ser mais santo porque você só ouve louvor. Você não vai ser mais santo porque você participa de todos os cultos da igreja. Você não vai ser mais santo por conta disso. Que você vá por amor a Cristo, não por amor ao homem ou por uma obediência a uma agenda imensa, lotada, que você não consegue nem ter a tua vida. Então faça então por amor a Cristo. Porque se for para você fazer a vontade do homem, você vai se frustrar. Então, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para este, ela é impura. Para a pessoa que considera que é impura, então ela é impura. Mas porque você está considerando ela impura. Se você não considerar, ela não é impura. Se por causa da comida o teu irmão te entristece, olha só, por causa de uma comida o seu irmão te entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Tá vendo aí como eu falei da liberdade, o amor fraternal? Se a comida que o seu irmão está comendo está te entristecendo, você já não está mais no amor fraternal, você já está julgando aquele irmão. E o amor fraternal, a caridade que fala aqui, fala para você não julgar o seu irmão. Se para ele aquela comida não faz diferença nenhuma, não está deixando ele nem mais santo, nem menos santo, a comida ele come de boa, vamos falar assim, eu gosto, eu como, vou me fartar nisso aí, por que você está entristecido com isso? Porque você está um crente fraco, você não tem uma fé robusta. E quando uma pessoa tem uma fé robusta, isso não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Isso é bobeira. Isso é uma coisa que não está na Bíblia. Vamos dizer assim, é uma tremenda, é um engano completo, vamos dizer assim. Sabe aquela coisa, é uma mentira, sabe que meia verdade torna uma mentira inteira, né? E o pior é que a gente vai seguindo isso, porque isso vem de tempos e tempos e tempos em tempos. Vem coisa assim de lá atrás. Você vai seguindo isso. Quando você pensa que não, você está seguindo um sistema que tem mais coisa do homem do que de Deus, e você pensa que isso é verdade, e você reproduz isso como se fosse verdade. Mas a Bíblia não fala que isso é assim. Depende de você. Você pode comer carne de porco ou outra coisa, e tudo bem, você pode ouvir uma música do MPB, eu escuto, mas não está me ferindo, não está me tirando da presença de Cristo porque eu estou ouvindo isso. Porque às vezes a pessoa entra no meu carro, ouve uma música que não é, ficar olhando para mim, tipo, mas você é crente? Aonde está escrito na Bíblia que eu não posso ouvir? Isso é uma lei sua, não é lei da Bíblia, não é lei minha, né? Isso aí está te causando, você está entristecida comigo, porque você não está no segundo amor fraternal, você não me ama de forma fraternal. O seu amor está um amor para julgamento, está mais para julgamento do que para amor à minha vida. Por causa de tua comida, não faceis parecer aquele... Olha como que é sério isso. Porque, por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Olha como é sério isso. Você está triste, você está aí no julgamento por um irmão que Cristo morreu por ele também. Olha como é sério isso. Não seja, pois, vituperado, né, que seria caluniado, o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou parar por aqui a mensagem, porque eu acho que ela já fala bastante do que eu falei aqui. Porque o reino de Deus, presta atenção nisso aqui, o reino de Deus, eu não estou falando o céu, porque Jesus veio para trazer o reino de Deus habita em mim. Lembra quando Jesus veio e falou assim, eu vim para trazer o reino de Deus? Ele trouxe o reino de Deus, ele habita na gente. Eu não estou falando da morada celestial, porque tem gente que confunde reino de Deus com morada espiritual. Estou falando do reino de Deus que habita em nós.
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Sabe quando a gente vai conseguir essa alegria? Quando a gente sentir que somos livres, sentir que Jesus morreu para nossa liberdade. Jesus morreu para acabar com o sistema de lei que não salvou ninguém. Se alguém falar que alguém salvou pela lei, vai falar que salvou por mérito próprio. Não existe salvação na lei. A lei a salvação é conquistada em Jesus Cristo e só através dele e só por ele, porque é ele que é o nosso Salvador. É só através dele. A lei não salvou ninguém. A lei tentou organizar e mesmo assim não conseguiu. Não conseguiu organizar, porque senão não existia tanta matança, né? Tanto sacrifício. Não conseguiu. Ninguém foi salvo pela lei. Todos foram salvos pela graça. Todos foram salvos pela graça. Porque se alguém conseguiu se salvar pela lei, então não precisou de Jesus Cristo morrer por ele. E Jesus morreu por todos. E morreu por todos os pecados. Quando a gente fala aqui, olha, mas a justiça, o reino de Deus, porque o reino de Deus não é a comida. É isso aqui, olha, quando eu falo comida e bebida, eu falo de tudo. O reino de Deus não é ouvir isso, não é ouvir aquilo, não é porque você usa isso, não é porque você usa um shorts, não é porque você tem um visual diferente. Eu já ouvi gente criticar até a cor do cabelo da pessoa. Ah, mas o cabelo da pessoa é azul. Gente, deixa o cabelo dela azul. Qual que é a diferença? Dela é azul, seu é amarelo. A única coisa é que muda a cor. Então a pessoa fica com julgamentos que ela criou, que vem vindo aí de gerações em gerações, que tem que seguir um padrão. É como se a gente tivesse colocado. A gente não é forma. Os anjos foram criados em formas, né? São todos iguais. Nós não. Nós somos todos diferentes. Deus fez todos nós diferentes um do outro. Cada um tem um gosto, cada um tem um jeito de ser, cada um gosta de uma coisa. E isso é lindo. É isso que torna a gente lindo. Essa liberdade que Jesus deu para a gente ser quem a gente é, sem julgamento, sem peso na consciência. Seja livre. Cuidado com o sistema religioso que te ocupa demais e faz sentir você pecador. Não, você está trocando Cristo por isso, você está trocando Cristo porque você vai viajar. Ué, eu não posso viajar, está trocando Cristo porque você vai... Não estou trocando Cristo por nada, porque Ele já reina em mim. Eu já sou eleita dele, Ele já me escolheu. Eu já sou filha dele. Eu não devo nada e Ele não deve nada a mim, eu já sou dele. Então, quando a gente entender isso, a gente consegue viver a liberdade e a caridade. E essa liberdade, ela é linda e você deve defender essa liberdade. Defenda essa liberdade, não deixe as pessoas tirar a liberdade de você, um irmãozinho ou quem quer que seja, querer levantar a voz e falar, você fez isso, você não pode fazer isso, isso está contra as regras de Deus. Tá, me mostra na Bíblia onde é que está. Me mostra que não posso fazer isso, me mostra, a pessoa não acha. Fica vasculhando a Bíblia de tudo quanto é jeito, não acha, porque não está. Isso é coisa que vem de geração em geração em geração e acaba virando uma verdade depois pra gente. E quando a gente vai ver mesmo, isso não tem nada de verdade, tudo mentira. É tudo coisa criada pelo homem, é um sistema criado pelo homem, é uma agenda criada pelo homem. O homem que cria essas agendas lotadas de coisas, lotadas de culto, lotadas de homenagem a isso, homenagem a aquilo. Eu acredito, na minha opinião, que o culto deve ser cristocêntrico. Vamos lá, nós vamos falar de Cristo. Homenagem à mãe, à pai, à criança, gente, dá só um mimozinho ali na entrada e acabou, já tá bom. Entrou, nós vamos louvar, nós vamos falar de Cristo, nós vamos ler a palavra, explicar a palavra, falar da palavra e encerra, acabou. Mas colocam tanta coisa, que até cansa a gente, cansa. E muitas vezes a gente faz muita coisa e o culto mesmo é um culto enfadonho, culto cansativo. Você fica na igreja, você entra, você não vê a hora depois de sair, porque o culto tá o quê? A pessoa até deita às vezes na cadeira, né? Daquela... Porque tá ouvindo a mesma coisa, a mesma palavra, é um culto enfadonho. Sabe quando o Malaquias fala, né? Deus fala, né? Mas que é esse culto enfadonho, esse culto que não me agrada. Dá vontade de levantar, sair e falar, olha, quem sair por último, não esquece de apagar a luz. Porque tchau. Porque tá demais, fica um culto enfadonho, então tá tão preocupado com as outras coisas, é uma correria tão grande, corre com isso, corre com aquilo, vê isso, tem que ver isso, tem isso que não tá na Bíblia, que na hora da pregação a pessoa tá cansada, tá? E fica um culto enfadonho, porque a preocupação tá em outras coisas, não tá na centralidade,
de Cristo. Amém, meus amados? Vivam essa liberdade. Jesus morreu na cruz para você ser livre. Você ser livre. Agora, se ele morreu na cruz para você ser livre, não seja escravo do homem. Não seja escravo do homem. Não seja escravo do homem. A liberdade é a coisa mais linda que Jesus conquistou para você na cruz. E outra coisa que eu vou te falar, nada pode te separar do amor de Cristo. Então, quando alguém vem com algumas frases feitas, sempre essas frases são meio jargão, né? E a pessoa já fala, você não pode isso porque está escrito, não, às vezes nem acha o versículo, né? Fala para a pessoa, nada pode me separar do amor de Cristo. Isso está na Bíblia. Nada pode separar do amor de Cristo. Você é livre. Você é um ser livre e viva plenamente essa liberdade. Eu não sou espírito, eu acredito que a gente vai ter só essa vida. É só essa vida, acabou, acabou. Viva essa vida, curta com a sua família, vá à igreja, curta, mas não faça ela a sua vida inteira. É tudo voltado para ela, não. Você também tem a sua vida, você tem os seus momentos de lazer, você tem os momentos com a sua família. Aproveita esses momentos únicos que você tem, porque isso tudo forma o caráter da sua família, forma o seu caráter. Esse almoço de domingo, esse sair, vamos comer uma pizza fora, isso aí forma o caráter dos seus filhos, essa união na família forma o caráter do seu filho, isso faz parte do crescimento do caráter. A igreja também faz, a igreja principalmente, mas o fato de você ficar em todos os cultos, amanhecer na igreja, dormir na igreja, não vai te fazer mais santo do que eu. Não vai te fazer mais santo do que o Robson que está aqui gravando o vídeo. Não vai te fazer mais santo. Amém? Seja livre em Cristo Jesus, porque nada vai te separar do amor dele. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.